Hoje a gente vai fazer mais uma live da série de aquecimento que vai acontecer para o evento da Masterclass Macarrão Sem Segredos, que vai acontecer dia 13 de outubro às 20 horas, tá? Dia 13 de outubro vai ser esse evento, que é o Macarrões Sem Segredo, uma super Masterclass. Já anota, link na minha bio, só é você clicar lá e já se inscreve, tá? Esse vai ser um evento 100% online, gratuito, onde eu vou fazer macarrão sem segredos, sem perdas e sem medo de errar. E aí a gente vai gerar conteúdo esse período todo para vocês, fazer live, falar sobre os macarrões, sobre forno, sobre pigmento, sobre recheio, sobre temperatura, tudo isso para você. A gente fez a última live na semana passada. Hoje a gente tá fazendo na terça-feira e quinta-feira vai ter mais uma live às 20 horas também pra vocês, tá bom? Então pode entrar. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Faz um legalzinho assim, ó, quem já tá aí dentro. Dá um legalzinho se tá conseguindo me ouvir. Pra quem chegou aqui agora nessa live e não me conhece, vou me apresentar um pouquinho, tá? Sou Daiana Dias, sou confeiteira há 10 anos. Dentro da confeitaria, já nesse nicho gostoso que é a confeitaria. E eu adquiri um amor por esse docinho, né? Quando eu provei, senti o sabor dele, senti quanto gostoso, delicioso, quanto suave ele é. E também quando eu percebi que o mercado estava escasso de profissionais que fizessem macarrões. E nessa brincadeira eu acabei aprendendo macarrão e me especializei nele, tá? Hoje eu vou entrevistar a Diana, que é a nossa aluna que tá aqui. E ela vai falar um pouquinho da experiência dela com macarrões, tá? Deixa eu chamar ela aqui de aceitar. Super, deixa ela entrar aqui na live junto com vocês. Oi, Di! Oi, boa noite, Dai, tudo bem? Seja bem-vinda. Prazer estar aqui mais uma vez, né? Obrigada pelo convite. Mais uma vez, a última vez que você esteve aqui na live comigo tem quantos anos? Eu acho que está com uns 2 anos. Foi antes da pandemia. Antes da pandemia, não foi? Aí depois então, deu uma parada. Deu uma paradinha. Foi. E agora a gente está aqui de volta. Esse Instagram também eu falei com o pessoal que a gente tinha parado um pouquinho no período da pandemia. E agora a gente está aqui de volta falando só sobre esse docinho para o pessoal, tá certo? Queria que você primeiro se apresentasse, falasse aí quanto tempo de confeitaria que você tem, o que é que você faz hoje, o que é que você trabalha com o quê. E me fale como é que você conheceu esse docinho e como chegou, né, nos macarrões. Apresenta o pessoal aí. Bom, pessoal, eu sou a Diana, né? Sou do Ceará, Paraipaba, interiorzinho do Ceará. E eu sou aluna da Dai. Fiz o curso com a Dai lá em Fortaleza, na Fortale. Eu não sei exatamente qual ano, mas eu tô com meu certificado aqui ainda. E eu conheci esse docinho através... Mamãe tá ao vivo. É o meu filho. Eu sempre faço pesquisas, né? E sempre me chamou a atenção porque eu achei ele muito chique para colocar ele em bolos. E aí me bateu aquela vontade de procurar alguém que me ensinasse. E aí o anúncio da Portal, e aí resolvi fazer. Eu disse, agora é minha oportunidade de aprender. E aí eu fui até você. E aí... O seu curso, então, foi o presencial que você fez comigo, né? Foi o presencial. Foi lá na Fortale. Antes do curso, você já sabia fazer macarrões? Já fazia? Já tinha tentado? Não tinha tentado, não sabia. Eu só via assim no YouTube, mas eu nunca me coloquei. Eu nunca tive coragem de tentar, entendeu? Até porque a farinha é muito cara, né? Aí eu não ia gastar um dinheiro à toa para tentar fazer uma coisa que eu não tinha noção. Aí eu fui buscar um profissional, né? Graças a Deus que eu encontrei você. E eu fiquei procurando, né? Em Fortaleza, quem aqui é é um profissional especializado nessa área. Porque aqui onde eu moro ninguém faz. Somente eu faço, né? E aí já tem gente me pedindo para me ensinar. Mas aí eu já voltei, né? Eu parei também um tempo, né? Agora que eu voltei, eu engravidei. E aí deu uma parada também nos bolos. E agora eu voltei também com tudo, né? Com bolo, com macarrões, com tudo que tem direito. Massa. Quando você decidiu entrar na confeitaria, fazer o curso de macarrão, você encontrou apoio de alguém? Só do meu esposo. Somente. É ele que me ajuda, ele que me leva para os cursos, ele é meu motorista, ele é meu Uber. Delícia.
Seu principal apoiador hoje, né? Isso é importante para quem está começando, para quem está dando esse passo, esse primeiro passo, né? É. Como foi a sua experiência depois que você estava lá no curso, que você assistiu o curso? E aí você viu a experiência, imaginou que fosse difícil, criou algum tipo de mito? Ou você já saiu de lá achando agora vai e aí foi e fez? Me conta esse processo aí de quando você realmente pegou o conhecimento, né? Uhum. Esse primeiro conhecimento foi da aula e aí consolidou ele fazendo os macarrons. Eu nunca tinha tido contato nenhum com macarrons. Eu não sabia nem o que era farinha de amêndoas, né? Eu fui para o curso sem saber de nada, né? E aí, eu prestando atenção e vendo você fazer, aquilo ali foi muito importante, né? E depois, eu saí de lá encantada com tudo aquilo. Eu desci, fui direto, comprei farinha, comprei material, comprei utensílio, comprei tapete, né? E aí, fui tentar fazer. Lá na Fortaleza tem aqueles fornos elétricos e tal. Eu não tinha um forno elétrico. E aí eu cheguei, fiz umas 11 tentativas, perdi 11 receitas, porque eu não seguia realmente passo a passo. Né? Porque o macarrons, se você, tipo assim, você é muito detalhes. Se você não prestar atenção em cada detalhezinho, ele é muito cheio de segredos, né? E você tem que prestar bastante atenção nos detalhes, nas dicas. E aí eu parei, depois que eu errei 11 receitas, eu olhei para o meu esposo e disse, eu não vou mais tentar. Porque eu gastei muito dinheiro. Aí no outro dia eu disse assim, eu não sou mulher de desistir. Aí mandei comprar novamente farinha. Aí sim, agora vai. Aí eu comprei o forno, né? Comprei o forninho da Santec, da Programa. E aí, depois que eu errei as 11 receitas, eu acertei. E depois que eu acertei, aí eu testei com farinha de caju, que ficou uma delícia também, mas é um sabor muito forte. E aqui o pessoal se adaptaram mais com a farinha de amêndoas. É tanto que eu nem fiz mais com a farinha de castanha, né? Eu estou trabalhando mais com a farinha de amêndoas. E desde então, graças a Deus, mas eu não parei os estudos, né? Eu sempre as lives, eu sempre tenho aqueles segredinhos, né? Que a gente vai contando, que a gente não pega tudo num curso. E fazendo mais aulas e mais aulas e mais aulas até você chegar onde você quer, no... Perfeito. E aí, curso, eu venho acompanhando você e acompanhando também as meninas, né? Mas nossa, a Day tá sumida, meu Deus! Na pandemia, a gente acabou indo muito para sobremesa, né? Que as pessoas pararam de fazer festa, de macarrão, parou de fazer bolo. E aí a gente acabou tendo esses pedidos de sobremesa. E aí eu fiz o outro Instagram. E aí a gente começou com as sobremesas. Mas meu coração é sempre dos macarrons. E aí eu voltei para aqui agora e estou focada nesses macarrons. E tem muita gente querendo aprender, entender, conhecer, que muita gente não conhece. A gente estava na feira do Brasil Cake Show. E lá eu fiz uma aula com o recheio da Gustosia, que é um dos nossos parceiros, com a pasta saborizante de damasco. E aí a gente recheou os macarrons. Algumas pessoas conheceram, porque não conhecia. E algumas pessoas entenderam que é um processo, como você falou, é sistemático, né? É sistemático. Você tem que prestar atenção. Mas quando você presta atenção e não pula nenhuma etapa, você consegue fazer. Exato. E aí, uma das principais coisas é você conhecer o seu forno, sendo ele caseiro, sendo ele elétrico, né? Para você conseguir sempre manter aquela mesma temperatura de secagem, de assar, para ter o seu forno lá sempre igualzinho. Isso. Essa de você não pular as etapas e quando, tipo assim, não você criar tipo assim, eu vou fazer desse jeito e vai dar certo. Não dá. Você tem que fazer exatamente do jeitinho que é para ser, porque é um docinho muito difícil mesmo de fazer, mas não é impossível. Você seguir todas as regras, você consegue perfeitamente. Eu sempre trabalhei com aquele merengue que você ensinou no curso, que foi o suíço. Eu nunca tinha testado o francês. Essa semana eu testei o francês e saiu maravilhoso. O macarrão ficou assim mais lento, ficou muito bom. E eu amei trabalhar com merengue francês.
E eu vou fazer novamente, né? Que eu tenho As os bolos. pessoas gostam muito do resultado do francês, né? E Hoje eu eu, trabalho com italiano pela facilidade de ter ali tudo certinho. Quantas temperaturas você vai deixar o merengue no fogo, quanto você vai botar a calda para poder deixar a temperatura dela, quanto que você vai escorrer e bater na batedeira até ela diminuir a temperatura. Então, como eu preciso desses números para guiar as alunas, eu optei pelo italiano, mas o sabor do francês também ele é muito bom. Deixa o macarrão mais úmido, como você falou, deixa uma textura mais tradicional, mais clássica do macarrão. eu gostei muito e até eu coloquei em alguns bolos e aí o elogio dos clientes é demais, né? Porque aqui em Paraipaba, onde eu trabalho, ninguém faz esse doce, só eu que faço, né? E quando eu falo o preço da farinha de amêndoas que eu estou mandando pegar em Fortaleza, a minha dificuldade hoje é de encontrar uma farinha de qualidade. É muito difícil. Porque eu perdi semana passada 1 quilo de amêndoas, porque ela é muito pesada, muito oleosa. Mas você também poderia, no início, ter testado com a farinha de castanha de caju, aquelas primeiras fornadas, com a farinha de castanha de caju, né? Para você pegar o ponto do merengue, do forno. Você poderia ter testado com ele. Exatamente. Hoje a gente tem fornecedores fixos de farinhas de macarrão, que inclusive só fornecem para pessoas que fazem macarrão. Então, o lote, o tipo da farinha, né? Que ela já vem extra fina, peneirada. Então, ela já vem bem específica. Eu até passei um desses fornecedores para você, né? Agora, há pouco tempo. Dois fornecedores. Eu até mandei mensagem para uma das meninas, né? Ela até me retornou, mas aí eu não tive mais tempo de retornar para ela. Mas eu vou retornar para ela amanhã e vou fazer o meu pedido. E o quilo da farinha que eu comprei foi R$ 120. Aí eu digo assim, gente, quanto é os docinhos? Aqui eu ainda estou vendendo ele a R$ 4 a unidade, né? Por enquanto. Porque a farinha, ela não aumentou, ela se manteve esse valor. Porque lá onde eu comprava, na Solmar, que tá vindo, eu deixei de comprar, não sei, eu acho que vocês sabem onde é a Solmar, em frente ali, o Mercado São Sebastião. Você que morou em Fortaleza, você sabe, em Salvador, né? Nos abandonou, foi embora para Salvador. E aí eu voltei a comprar lá na Solmar, mas a farinha da Solmar, ela não deixa um macarrão bom. Às vezes eu acerto, às vezes eu não acerto. Olha, o tanto de tempo Você que eu prepara ela antes de usar? Eu Faz faço secagem, no forno e aí eu deixo ela ficar fria totalmente para poder manusear ela e mesmo assim, muitas das vezes eu acho que é farinha velha, eu não consigo entender. Mas eu vou comprar uma farinha nova. também, porque às vezes a amêndoa ela vem bem oleosa, que não tem um preparo que você faça que te retire esse óleo. Porque assim, quando ela vem bem fresquinha, você consegue secar, você consegue triturar mais se ela estiver grande, você consegue secar se ela estiver molhada. Agora, quando ela vem oleosa, que é da procedência da amêndoa, aí você não consegue. E o macarrão não pode ter óleo. Então, é por isso que eu tenho hoje 4 fornecedores fixos que são próprios de macarrão, que inclusive a gente acaba falando uma aula só sobre isso e também trazendo isso dentro do nosso conteúdo, né, exclusivo, da farinha, que inclusive é a garantia de que essa farinha é para macarrões. Porque a farinha é o ingrediente fundamental do macarrão. Se ela não tiver uma qualidade, como é que o teu macarrão vai ficar em excelência? Dentro do... Quando a gente ensina no conteúdo exclusivo, a gente ensina como você identificar uma farinha, né? Como você vai identificar pela cor, pela umidade, pela textura. E aí é uma das importâncias. Se é um dos ingredientes que pode desandar o seu macarrão, você precisa identificar se aquela farinha é de qualidade para ele e saber preparar ela. Isso a gente tem outro ingrediente também que eu vejo que dá uma diferença. Tem uma aluna falando aqui, acabei de comer um que minha mãe trouxe do Brasil, que show, delícia. Lá o pessoal provou um pouquinho dentro do congresso. E as claras também, eu vejo que quando eu deixo elas, quando eu retiro elas, deixo elas descansando na geladeira, eu tenho um resultado melhor nos meus macarrões. Eu sempre, quando eu fico com elas muito frescas, às vezes os macarrões não ficam tão legal, mas quando eu deixo elas guardadinhas, assim, 2, 3 dias que eu vou fazer o uso delas, o macarrão fica perfeito. Para o método suíço que eu usava, inclusive para fazer no forno de pedra,
Aí é uma das coisas que a gente fala assim, qual a diferença de você fazer no forno de pedra, qual a diferença de você fazer no forno de elétrico, qual a diferença de você secar antes ou depois. Então, as claras amanhecidas era uma necessidade que existia para que a secagem do macarrão fosse fora do forno e um forno que era mais forte. Então, são, às vezes, como eu digo assim, são detalhes que, às vezes, se não são ditos, não facilita a sua produção, né? Eu também uso a clara amanhecida para o suíço no forno de pedra, que é o de lastro. Eu estou fazendo a minha secagem agora, meus macarrões no próprio forninho, que eu aprendi, né? Com a dica que você deu. No curso, eu aprendi a fazer a secagem fora, tá? 2 horas, né? Para ele fazer a secagem dele, depois ir para o forno. Mas aí, depois eu assistindo outras lives suas, eu vi que você estava secando seus macarrões no forninho, né? E eu peguei assim, eu vou testar também. E deu super certo. Olha, a importância de você acompanhar a professora, né? Depois dos cursos. Porque sempre tem mais e mais dicas. Eu digo, quando você fizer o curso, gente, não fiquem assistindo as aulas, as lives, acompanhe a professora, porque sempre aparecem umas novas dicas. E a secagem no forno, no próprio forno, nossa, é muito mais rápido. Eu deixo 10, 15 minutos secando a 50 graus. Depois eu coloco em 120 graus e fica perfeito. Os macarrões crescem, fazem o pezinho. Eu fico impressionada. Como é que eu perdi tanto tempo deixando os macarrões em cima ali? Às vezes eu deixava no ar-condicionado para secar mais rápido. E hoje eu faço aqui, já jogo direto no forno. Já faz a secagem dele. E aí eu já tenho aquele cuidado. E fico ali, né? Olhando e dá tudo certo, graças a Deus. Para quem tem o forno que chega até 50 graus, consegue fazer a secagem dentro do forno, né? Mas, assim, quando eu acabo falando do conteúdo completo, eu acabo falando para quem não tem o forno que chega a 50 graus, para quem só tem o forno caseiro, para quem só tem a temperatura ambiente, porque o forno caseiro não chega tão baixo, então precisa saber secar na temperatura ambiente, que é um processo de secagem que, vamos supor, dá para secar em temperatura ambiente? Dá, mas a sua temperatura ambiente tem que estar, não pode ser um dia chuvoso, não pode ser, né? Então, a gente tem que ter esse controle do ambiente. Meu ambiente, ele é controlado, ele tem ar-condicionado, ele é sempre fechado, então eu consigo controlar isso aí. Não adianta eu botar na temperatura ambiente se eu não tenho esse controle do ambiente, né? Então, assim, quando a pessoa entende o processo todo, desde quando o preparo do utensílio, né, o utensílio certinho, o preparo do ingrediente, o modo de fazer, a técnica de fazer certinha, e aí fica mais fácil para ela conseguir mudar alguma coisa, né? Como você falou, aí eu mudei a secagem. Eu tirei a secagem que era, você secava ele como antes? Eu deixava ele em cima do meu balcão mesmo. Às vezes eu deixava ele no meu ar-condicionado, eu deixava ele para ficar bem sequinho. Deixava 2, 3 horas lá, esquecia e fazia alguma coisa. Depois que eu via que estava bem seco, ia lá e colocava no forno. Dava super certo também, mas tem assim, demora, né? Demora. Hoje eu consigo fazer uma fornada de manhã e aí eu já entrego para o meu cliente, se ele fizer o pedido, né? É rápido. Isso, eu tô vendo uma pessoa falando aí que estava no congresso, eu sou a mãe que trouxe o macarrão, ela amou. Mel, acho que a gente tirou foto lá, deu um abraço. Então é isso. Eu queria que você dissesse assim, hoje, se o cliente te perguntar, Diana, você faz macarrão à venda, você faz ele a R$4, né? Que você falou. Uhum. Você mora no interior ou você mora na cidade, capital? Eu moro no interior do Ceará, Paraipaba. Um beijo para os meus seguidores, que eu tento avisar mais cedo, mas eu avisei um pouco, agora já noitinha. Mas eu creio que tem alguém aí já me vendo. Sim, perfeito. E na região que você mora, você conhece alguma outra pessoa que faça macarrões? Eu tenho uma amiga confeiteira que ela mora aqui em Paracuru, que ela disse que ela já fez curso e fez curso presencial com a professora, né? E que não consegue acertar o ponto. Ela disse que acertou apenas uma vez e é muito difícil acertar o ponto. Eu disse assim, pois segue a Dai. Segue a Dai, que ela já está num processo já de lives, né? Que ela ensina super bem. Fiz o curso com ela e hoje eu consigo vender os meus macarrons. Eu não faço mais porque, tipo assim, a minha demanda ela mais bolos. E eu tenho uma lanchonete também, que eu tenho que estar produzindo sobremesas para minha vitrine. Mas só que ultimamente eu estou tendo muito pedido de macarrons.
né? E aí, mas para me deslocar até Fortaleza tem um custo para mim, né? E não é que eu tenho acesso à farinha. É por isso que eu quero assinar o contato das pessoas que você me deu para mim fazer o pedido, um certo pedido, para mim não dizer não mais para meus clientes. Para mim ter todo dia o meu macarrão, entendeu? Esse eu pego pela internet. Eu pego pela internet pela procedência mesmo, pela segurança. Pois E é. ela chega a R$ 100. Tem alguns fornecedores que chega a R$ 100. Quando você bota o frete, ele chega a 120. Então acaba saindo o mesmo valor de um preço. Tá dodó. Acaba saindo o mesmo valor de um preço que você pega aí, né? Que 120. Aham. E você Pois não ter. Você ter a segurança de que é uma farinha para macarrão e que ela realmente você não vai ter perda, não vai ter aquele. Porque às vezes em uma fornada você usa, né, mais do que 100 gramas, 150 gramas, 120, 130 de farinha de amêndoas. Isso vai fazer com que você já perca de uma fornada esse frete aí que você já economizou. A receita que eu uso é ainda aquela receita lá, que é 140 gramas de farinha. Isso. É a primeira receita. É aquela receita. Ah, eu ainda sigo muito aquela apostila lá, aquela primeira apostila. Eu amo aquela apostila e de vez em quando eu vou lá e dou uma lida novamente e aí eu dá tudo certo. E aí relembra tudo de novo para não esquecer nenhum detalhe. É muito bom. Eu amo fazer macarrões. É desafiador, mas quando você aprende, você parece que cria um vício. Quando você aprende, quando você acerta o ponto, é como se você acertasse na Mega Sena. A gente comemora. É só quem faz mesmo, que acerta, que sabe a emoção que é você acertar fazer macarrões. Então, eu digo que é um vício, porque depois que você acerta, você vai fazendo sistematicamente ele o tempo todo. Isso vira um vício e todo mundo na casa, já quando faz, já corre lá, já pega, já come. Os meus filhos amam de paixão os macarrões. Já prometi para todo dia que eu ia dar macarrões para todo mundo degustar. Eu vou ter que me virar aqui nos 30, porque quando eu posto... Então, eu quando me mudei para Fortaleza, na escola do meu filho, eu fiz o kit festa, né? Então eu peguei um bolo, dividi em quase 50 fatias, um bolo de 20, que eram mini fatias mesmo de degustação. E fiz os mini macarrãozinhos bem pequenininhos, era para degustação, para sentir o sabor e querer mais. E fiz ele de degustação pequenininho e mandei para cada mãe. Nesse primeiro pedido, eu já recebi 4 encomendas de bolo mais macarrões. E desses, depois, assim, no primeiro dia, né? No outro dia já tinham lá essas 4 encomendas. E depois todas as mães foram pegando comigo e foi indicando para um, para outro. E quando eu vi, eu já estava atendendo tanto bolos quanto macarrões. Então, assim, precisa de um start, né? As pessoas conhecerem. Ah, eu nunca vi, sempre ouvi falar. Eu não conhecia o doce. Ou então já conhecia, mas nunca tive experiência. Ou nunca comi um tão gostoso. Uma vez eu comi, parecia um biscoito, uma bolacha. E eu acabava, né, trazendo essa experiência. Então, assim, uma das opções também para você, ainda mais se você tem um espaço físico, o macarrão, ele é algo muito vistoso, porque ele tem muitas cores, ele pode trazer muitos sabores. Então, quando você coloca ele numa vitrine, se você tiver uma vitrine, como você falou, tem a vitrine, a criança chega, ela pergunta, ela quer provar pelo colorido, pelo chamar da atenção. Hoje eu gosto de quer provar outros sabores. Então, você pode ter também os de degustação para aqueles clientes que você sabe que são seus clientes mesmo, que compram, que já gostam dos seus produtos e oferecer um. Eu já prometi fazer um kit de degustação e mandar para as pessoas assim, que são mais chegadas a mim, né? Quando eu posto, eu não quero provar, nunca provei. Foi uma curiosidade que logo quando eu fiz o teu curso, que eu trouxe aqui para Paraipaba, ninguém sabia o que era. E aí eu toda entusiasmada fui fazer, naquele tempo era R$3 a unidade que eu fazia aqui. Nossa, mas acharam muito caro. Nossa, que muito caro esse doce por R$3 aqui na Paraipaba, só se for lá na França. Gente, eles me deram assim um banho de água fria tão grande. Um docinho que você não encontra em qualquer esquina, que não é brigadeiro, que você encontra em qualquer esquina, qualquer pessoa faz brigadeiro. É um doce especializado. Você paga um curso caro, né? Você vai em busca de conhecimentos e a pessoa assim te joga um balde de água fria. Naquele momento eu pensei em desistir em fazer. E aí eu pensei, nossa, mas aqui na Paraipaba ninguém vai comprar esse doce, que é muito caro.
E aí eu continuei fazendo, continuei colocando nos meus bolos, e aí o pessoal começaram porque você tem públicos para todos, né? Você tem públicos e públicos, você tem que saber dividir os seus públicos. O que foi importante para mim foi porque eu não desisti, eu continuei. Não foi a opinião de algumas pessoas que disseram que o macarrão era muito caro. Naquele tempo era R$ 3. Hoje eu tô vendendo, eu aumentei depois da pandemia R$ 1 só. Mas aí, hoje, eles querem saber eu, hoje eles não, e eles Não sei se está cortando para o pessoal, mas está cortando para mim. tá cortando um pouco. Tá cortando? Sim, pode falar Melhor. novamente o que você falou aí no final. Pronto. E aí, desde então, depois da pandemia que eu voltei agora a fazer, eu estou muito animada para fazer os meus doces, revender. Tem muita gente atrás. E eu não vou desistir. Eu vou continuar e só sucesso. Deus quiser. Apareceu aqui, o povo quer comer bem, pagando pouco, doce, sem bons produtos, não tem qualidade. É porque a gente come sempre do mesmo, aquela coisa tradicional, e às vezes acho que é uma coisa diferente. Né? É uma textura diferente, é um sabor diferente, é uma experiência diferente. E eu falei isso muito no congresso hoje, na aula que eu estava dando lá no stand da Gustosia, que outros doces você vai ter que aprender a fazer e você vai ter que entrar na concorrência junto com todo mundo, porque tá todo mundo aí fazendo bolo, fazendo brigadeiro, tem mercado para todo mundo, mas você vai entrar nessa concorrência de preço, de fazer uma pesquisa de mercado, de ter que oferecer tão bom, com um preço tão bom do que o seu concorrente. E aí o seu cliente vai ligar para você e vai pedir um orçamento, e aí você vai ter 10 orçamentos para fechar 3, 4, né? Se você não tiver um atendimento bom com o seu cliente, você acaba fechando, né? Só passar o orçamento. E aí quando você faz macarrons, você não tem esse processo, porque querendo ou não... É exclusivo, né? É um produto exclusivo. Querendo ou não, quando o cliente faz o orçamento com você, ele pergunta quanto é o macarrão. Ele pega e acabou. Ele não fala assim, eu vou pegar com outra pessoa que eu achei mais barato. Ele não vai lá. Não tem. Ele vai conhecer no máximo 1, 2 pessoas que façam macarrões ali e vai ficar entre um e outro pelo sabor, né? Você tem que ter um valor também igual do seu concorrente, similar, que você não vai ficar sendo desleal, porque querendo ou não, a gente sabe o custo que a gente teve para aprender, o equipamento, entendeu? Então, assim, não adianta a gente desvalorizar o nosso trabalho, o nosso conhecimento, né? Porque é um investimento. Alguém botou aqui, dá e arrasa nos doces e salgados. Eu quero experimentar de novo. De novo. Então, assim, eu falo o tempo todo sobre isso, tá? Você pula essa etapa da concorrência, você pula esse processo de ficar tendo que se manter no mercado por muito pouco. Porque você anuncia, porque o seu cliente tem que saber que você tem aquele produto e ele tem que saber também que aquele produto está disponível em diversos sabores e com o preço que ele possa pagar. Né? Mas hoje a gente estava com o macarrão vendendo na feira, né? No stand da Gustosia mesmo, de R$6,50. Né? E a gente estava com ele vendendo a R$6,50 lá na feira, né? Eu ia pegar o Instagram até para vocês acompanharem um pouco do trabalho dela, que o macarrão dela é delicioso. E o que acontece? Esse macarrão, no valor de R$6,50, era o tradicional. Quando você faz decoração, quando você faz um rostinho, quando você traz um personalizado para o macarrão, ele chega a 8, 9, 10. E você consegue mandar ele pelo correio, você consegue, né? Você consegue fazer muita coisa com doce. Mas, ainda te digo assim, dá para mim continuar vendendo a R$4? Dá, porque se você for ver o que você gasta menos do que esse valor, menos do que a metade desse valor. Mas aí do recheio, do sabor. R$4 é o tradicional, né? Aí se for um recheio mais caro, aí a gente a gente adiciona mais em cima. E decoração, você adiciona também mais, né? Então, assim, vem tudo isso que você vai agregando para o personalizado. Que ele é padronizado, mas você pode personalizar isso. E aí requer tempo, requer conhecimento. Mas é um doce que pode estar presente em qualquer evento, qualquer festa. É o que eu falo o tempo todo. Eu tô pretendendo fazer no aniversário, porque eu tenho um bebezinho e todo mês eu faço o mêsversário dele, né? E aí, para a festinha de 1 ano dele, eu já tô
para a festinha dele, eu já estou providenciando a torre de macarrons, que vai ser vai ser um sucesso essa torre de macarrons. Eu quero fazer ela, já estou pesquisando onde tem da Santo Antônio, né? Que você falou que tem para vender a torre. E aí eu vou já me concentrar nessa torre de macarrons, porque eu quero pelo menos uma ou duas já fazendo parte da preparação da mesa dos doces dele. E você consegue congelar ele antes, né? As bolachinhas. E aí consegue fazer depois só o recheio na véspera do evento, da festa. Por favor, me ajude. E consegue, nesse processo aí, no dia da festa, você só rechear e montar ele. Tem que guardar ele em depósitos bem fechados, né? Para ele não pegar da geladeira, né? Isso, com papelzinho toalha, aí você coloca ele no potinho, todo cuidado. E aí ele congela perfeitamente. Aqui eu costumo fazer assim, eu não costumo fazer em grande quantidade. O que eu vou fazer, eu faço assim, eu faço de manhã para consumir à tarde ou à noite, entendeu? Aí não tem como sobrar. Aí se sobrar assim uns 10 ou poucos, o pessoal de casa mesmo come. O pessoal e eu nunca fiz em grande quantidade para chegar a precisar congelar, mas quando eu precisar, eu vou congelar e vou deixar na geladeira. Eu falo que às vezes é festa, o evento do filho, nossa, é uma coisa que a gente se envolve com várias coisas. Então, se a gente ficar, pode atrapalhar. Então, tudo que a gente puder antecipar, se pode fazer um recheio, já deixar congelado, pode fazer uma massa, deixar congelado, pode fazer um macarrão, na hora a gente só finaliza, é muito mais fácil da gente, né, se arrumar filho, né, mas você consegue antecipar esse processo. Aquelas pastas saborizantes também, elas ajudam demais, né? Você pega uma base e aí você vai só saborizando aquela base e vai recheando os macarrons. É muito perfeito aquelas. Você ainda usa a Gostosia, como é o nome? O nome estava no stand da Gostosia fazendo a live. Fazendo a live. Na Fortaleza esses dias. Que eu tenho que pegar uma pasta assim com vários lançamentos e agora lançaram a da Damasco, que é maravilhosa, a gente usou até hoje a de Damasco para o recheio de Damasco, que era um sabor que eu não tinha no meu cardápio, incluí pelo lançamento da pasta. Pois é. Vou precisar comprar essas pastas também saborizantes para colocar nos meus macarrons. É porque além de praticidade, a gente consegue, né, ter vários sabores aí, sem precisar fazer vários recheios. Sem precisar estar, né? Pois é, isso aí mesmo. Eu adorei estar conversando com você, tá? E qualquer coisa pode me chamar, que eu vou estar sempre à disposição. E manda Agora, me diga só o que você diria, para quem está começando fazendo as macarrões, qual o conselho que você daria hoje? Para não desistir. Para continuar, porque é maravilhoso. E procurar uma pessoa que entenda mesmo, uma professora que dê um suporte, né? Para que... Porque você faz o curso, mas depois gera várias dúvidas, né? E aí você tem que ter uma pessoa para te dar um suporte depois do curso. Porque geralmente, é que nem a menina me falou, Diana, eu fiz o curso e depois fiz... eu esqueci o nome de novo, me lembrei nesse instante, eu esqueci. Eu sei que ela fez 2 cursos, né? O presencial com a confeiteira lá e tal, e não consegue... Ela não consegue o ponto certo dos macarrons dela. Então, eu vejo assim que ela acho que praticamente já desistiu. Não sei se ela tá na live, ela é lá do Paracuru, um beijo para ela, para Letícia. E eu quero dizer para ela que não desiste. Eu falei para ela, amiga, não desiste, porque é um bicho muito difícil mesmo, mas não é impossível, tá? E aí, como a Curu também, ela não tem, assim, uma concorrente, né? Ela tem que se especializar, ela tem que ir à luta até conseguir o ponto perfeito do macarrão dela e só um abraço. E eu mandei ela te seguir, mandei ela te procurar. Manda ela vir pra cá e acompanhar as lives de aquecimento e tá com a gente na Masterclass. Pois é, mandei. A última chamada da Masterclass. Tem uma menina também que é aluna minha, que é lá do Maranhão, a Grazi. Um beijo pra Grazi. Eu não sei se ela tá aqui na live, mas ela disse que assistia ela do Maranhão. Ela disse que ela tá doida pra fazer esse curso. Eu te indiquei também. Pronto, dia 13 de outubro, às 20 horas, a gente vai ter a Masterclass Macarrão Sem Segredos. E lá na minha bio tem um link, só é clicar e se inscrever. Então, quem tá aqui na live, participa com a gente das lives. Hoje teve live com a Di, né? Trazendo um pouco da experiência dela. Na quinta-feira vai ter live às 20 horas com outro tema que a gente vai estar divulgando amanhã.
E na próxima semana também a gente vai ter até o dia 13. Tá? 13 de outubro, às 20 horas. Só é clicar lá na minha bio e entrar no link, tá certo? Pronto. Muito obrigada. Deus te abençoe, diga. Mais uma vez pelo convite. E não nos abandone, não abandone Fortaleza, tá? Explode de muitos alunos aí online, fazendo curso e mais cursos, tá bom? Obrigada, Di. Obrigada pelo carinho. Obrigada pelo carinho, viu? Tchau. Beijo.